Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 31.800 dólares. Bitcoin que continua forte, brigando próximo dos 32. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar do fechamento do mensal que tá para acontecer e tá bem bacana, e também fazer uma atualização de tempos gráficos menores, te mostrando o que eu espero para a madrugada. Também vamos falar um pouco sobre as altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, DOT, Ethereum, Gala, Near e Sol. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, gostaria de começar aqui hoje com vocês no mensal, tá? Para falar do fechamento que vai acontecer em 40 minutos e passar minha perspectiva para esse fechamento aqui. Depois a gente vai abaixando os tempos gráficos aqui para falar do 4 horas, zonas de suporte e resistências importantes, e vamos atualizar também aqui os nossos indicadores de sentimento que eles estão mostrando para a gente aqui nesse momento. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, deixando também todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Depois que a gente acabar essa análise no Bitcoin, a gente vai para análise nas altcoins, começando da ADA e indo até a Sol. Beleza, investidores, primeiramente falando um pouco sobre o Bitcoin aqui no mensal. No mensal eu acho que a gente está fazendo um fechamento interessante por alguns motivos, tá? Primeiramente, a gente teve muito volume nesse candle e a gente sempre quer ver muito volume em pontos importantes. Então me parece que a gente formou um fundinho aqui, pelo menos para as próximas semanas, quem sabe para os próximos meses também, tá? Eu acho improvável que nas próximas poucas semanas a gente venha aqui e rompa com tudo isso. Como a gente vem falando, a gente não só teve muito volume nesse fundo, mas teve muito volume vendedor também. Então se eu pego aqui no mensal, eu vejo que esse foi o terceiro mês com mais venda a mercado aqui, pelo menos desde ali de 2019 que a gente tem a Binance Futures. Então teve muita venda a mercado, tá cerca de 10 milhões de bitcoins aí durante o mês. Isso é um sinal de que a turma que acabou ficando muito pessimista, acabou vendendo muito, e muitos até falando asneiras como o Bitcoin vai acabar, o Bitcoin vai a zero, o Bitcoin é pirâmide, devem ser punidos nas próximas semanas e a gente deve ter uma recuperação do preço aí, justamente para estopar e liquidar essa turma que vendeu tanto, tá? Outro ponto que a gente pode destacar também é que esse fechamento está sendo aproximadamente 20% distante do nosso fundo, ou seja, estamos deixando uma sombrinha aqui próxima a 20%, o que para mim é algo positivo, não é algo maravilhoso, mas é algo bem parecido com os últimos fundos importantes que a gente teve, como por exemplo esse aqui lá em junho, que inclusive foi o momento onde mais pessoas venderam Bitcoin na história, né? Então, que foi mais ou menos esses 20%, e também esse nosso fundinho aqui que a gente deu uma respirada por 2, 3 meses lá em janeiro, né? Foi aqui cerca de 17, 18%. Então me parece um fechamento interessante, tá? Eu tô gostando desse fechamento, gostaria que ele tivesse sido feito, obviamente, acima dos 30 mil dólares e também acima desses fundos aqui, olha. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente perde fundos importantes, muitas pessoas que não conhecem a análise de sentimento acabam se desesperando e vendendo. Então aqui a gente tem um stop loss hunt no mensal. Então eu gostei bastante desse fechamento, tá? Ele abre perspectiva aí pra gente ter formado um fundo, pelo menos para as próximas semanas aí, eu estaria para os próximos meses, beleza? Continuando aqui e abaixando o tempo gráfico, eu quero ir para o 4 horas, porque no 4 horas a gente realmente está numa situação interessante aqui, mas isso pode mudar, né? A gente vem de uma tendência de baixo, então a gente não pode fechar os olhos para essa tendência muito forte, muito feia aqui, né? Mas a gente também tem que entender que a gente conseguiu demonstrar força depois de um volume grande no fundo. Então, mesmo que a gente volte aqui tentando romper para baixo, a gente ainda vai ter muita gente presa nessa região, né? É um ponto importante, tá? A região aqui entre os 29 mil dólares e os 28 é uma região que não vai ser fácil o Bitcoin romper. E caso ele rompa, aí a gente teria que repensar esse nosso viés mais otimista e realmente traçar aqui um padrão de continuação um pouco maior que poderia levar a gente aí para ter quedas bem mais feias, tá? Lembra, depois que a gente demonstra força, depois que a gente faz um movimento forte assim, a gente não pode simplesmente vir aqui e pum, romper para baixo, porque se isso acontecer é uma demonstração de fraqueza muito feia, e aí eu não imaginaria a gente parando nesse fundo duplo, igual eu imaginava caso a gente fosse direto aqui.
partir daí eu imagino que a gente pode formar novos fundos, tá? Então, beleza, a situação tá legal desde que a gente se mantenha acima dos 29 e dos 28k, na minha opinião. Tranquilo? Indo para termos gráficos menores aqui, a gente pode ver que realmente, né, o Bitcoin foi bem volátil hoje, a gente tá consolidando próximo dessa região aí dos 32 mil dólares, e no curto prazo a gente poderia destacar aqui justamente essa região de topos que a gente não está conseguindo passar dos 32.300, aqui não conseguimos fechar acima em nenhum momento. E também essa região de fundos aqui, olha, primeiramente eu destacaria os 31.500, tá? Eu acho que é um suporte importante. Se a gente perder aqui, a gente estaria rompendo um padrãozinho de continuação da baixa no curto prazo, como vocês podem ver aqui. E também o fundo, né? Se a gente perder esse fundo aqui próximo dos 31.300 dólares, eu imagino a gente tendo oportunidades e potenciais compras no Bitcoin, principalmente para quem ainda não está exposto, tá? Eu traçaria este Fibonacci aqui e para mim, preço abaixo dos 31 mil dólares é potencial oportunidade de compra. Eu particularmente acho que vou aguardar um pouco mais, já que eu já estou exposto no momento, então eu aguardaria mais ou menos aqui nos 30.500, mais próximo a 0,5 de Fibonacci. Mas se você não está exposto, cara, abaixo dos 31 para mim é potencial oportunidade de acumulação sim, tá bom? Mas aí, claramente, se a gente acumular nessa região aqui, a gente vai estopar ou abaixo dos 29 ou abaixo dos 28, a gente acredita que a gente vai ter tempo para pensar onde que a gente vai colocar o nosso stop, caso a gente faça exposições maiores ou até mesmo um trade a favor da tendência de alta aqui. Tranquilo? Continuando indo para uma análise de sentimento, temos alguns pontos para destacar. Primeiro, nosso long short ratio continua bem legal, na minha opinião, tá? É natural que a gente tenha uma alta com rompimentos tão importantes, né? Afinal, pensa comigo, a gente estava vendo agora que a grande maioria do mercado vendeu a mercado esse mês. E se esses caras venderam, provavelmente eles estavam lá com as posições de shorts deles. Provavelmente não, eles estavam, né? Tinham mais pessoas shortando do que em long antes desses nossos rompimentos lindos para cima. Então, é de se esperar que quando o preço vá lá e pump 2, 3 mil dólares, esses caras saiam dos shorts. Se eles saem dos shorts, o nosso long short ratio sobe, porque diminui o denominador e o numerador, se ficar igual, vai subir, correto? Então, é de se esperar isso, é um movimento natural, tá? Na verdade, quando a gente tenta pegar um rompimento, a gente quer um movimento antinatural, a gente quer a divergência é a oportunidade. Então, apesar de não ser um rompimento confirmado pelos nossos indicadores, eu encaro como um rompimento positivo, porque eu falo da perspectiva pura do long short ratio, porque ele continua muito baixo, tá? Se a gente estivesse consolidando com esse long short ratio subindo em 1.3, 1.4, 1.5, eu estaria preocupado. Como ele está em 1.2 e a gente assumiu uma tendência de alta, isso para mim é um bom sinal. Algo que não é um bom sinal foi que a gente não teve confirmação do Open Interest aqui, né? A gente não teve um aumento do Open Interest. Então, claramente, essa diminuição no Open Interest mostra isso que eu estava falando com vocês. Pessoas que estavam em shorts saíram do mercado, correto? Não teve novos entrantes, né? Pelo menos não de uma perspectiva de todos os players do mercado. Saiu mais gente do que entrou, correto? Então, muito claramente aqui, seria positivo a gente ver o preço conseguindo romper esse topo com o Open Interest voltando a subir, tá? Mas, na minha visão, até mesmo levando em consideração também um CVD em queda, eu tô encarando o sentimento aqui como neutro para bullish, tá? Mais positivo. E já que a tendência agora é de alta, pelo menos numa hora, em 4 horas, eu continuo otimista, continuo exposto no Bitcoin, correto? Outro ponto que a gente pode destacar aqui é que o preço está brigando aí próximo dos 32 e a gente ainda tem, não uma predominância tão grande compradora, mas está muito semelhante, olha, 130 de compra no 1% contra 129 de venda, 241 de compra contra 248 de venda. Por que isso é algo positivo? Porque quando o preço está subindo esticado, é de se esperar que a gente tenha muita gente fazendo pressão vendedora para o preço não conseguir subir. Não é o que a gente vê uma neutralidade no book, a gente vê os 31.800 como um preço justo para o Bitcoin, um preço que as instituições estão concordando aqui, sem fazer muita pressão compradora ou vendedora. Então isso para mim também é algo positivo. Beleza, investidores? Cara, então basicamente é isso, tá? Eu acho que se a gente começar a retrair aqui, é oportunidade de acumulação ou de um long a favor da tendência de alta. Não quero fechar os olhos para uma possibilidade de a gente ter uma baixa muito feia, mas eu somente acredito que isso vai acontecer caso a gente tenha uma queda bem feia do S&P 500, rompendo o fundo e tal, o que eu acho também improvável, tá? O próprio S&P 500 aqui teve um dia um pouco complicado hoje, porém a gente conseguiu aqui não fechar tão feio, né, digamos assim, olha só. Então a gente tem aqui, olha, desde ontem, o S&P 500 mais ou menos no 0 a 0, né? Então assim, a gente até caiu hoje, tá, durante o mercado,
durante a abertura do S&P mesmo, eu estou olhando os futuros aqui, mas deu uma equilibrada, né? Foi um dia tenso, mas foi um dia aí que o preço ficou consolidando, digamos assim. Correto? Legal. Então, continuando agora, vamos para a análise das altcoins. Vamos começar aqui com a ADA Cardano, né? A ADA Cardano que subiu bastante nos últimos dias. Vamos lá. Legal. Olha só, então basicamente o que a gente vai querer fazer aqui, né? A gente vai querer pegar no 4 horas as moedas que reverteram a tendência de baixa e as moedas que não conseguiram fazer isso ainda, tá? A ADA Cardano muito claramente reverteu essa tendência de baixa. Se a moeda reverteu a tendência de baixa, o que a gente pode fazer? A gente pode traçar Fibonacci, tá bom? E basicamente eu traçaria esse Fibonacci aqui, eu vou traçar os mais conservadores possíveis, tá? Porque eu sinceramente acredito que não é o momento a gente se desesperar aí comprando todas as altcoins. Eu prefiro que estejamos expostos no Bitcoin, já que a gente ainda não está garantida a nossa tendência de alta, né? Beleza, numa hora e no 4 horas, tá, mas no diário a gente ainda vem de queda, de dias e semanas de queda. Então eu prefiro estar exposto na criptomoeda volátil mais segura, tá? A própria dominância dita isso. A gente corrigiu nos últimos dias e já está rompendo o topo de novo, né? Isso é muito natural e muito bom que aconteça. Por quê? Porque a turma não está correndo para as altcoins, pelo menos não para todas. A turma tá indo pro Bitcoin. Isso é lindo, tá? Eu adoro isso e isso é um sinal de maturidade e de racionalidade para o mercado e para essa alta. Então isso é algo positivo também que me deixa otimista. Beleza? Então voltando aqui na ADA Cardano, olha só. Traçando esse Fibonacci, a gente já testou 0,382, o que poderia ser uma primeira potencial oportunidade, né? Mas particularmente eu só pensaria aqui em compra se ela voltasse nesses 57 cents. Se ela voltar aqui, talvez a gente tenha um long na ADA Cardano, tá? Pode ser uma oportunidade aqui de compra, quem sabe fazendo essa média aqui no 0,618. Então a ADA Cardano tá legal, mas a gente também teve muita compra a mercado nesse topo, né? Fazia tempo que a gente não tinha tanta compra a mercado assim na ADA, só. Putz, é bastante tempo, né? Então é um pouco perigoso aqui, não, fazia mais de ano, né? Mas enfim, é um pouco perigoso, mas quando a gente tem muita compra, assim, o que a gente espera? Uma correção que está acontecendo, mas para mim não é o suficiente esse 0,382, levando em consideração o quão forte foi esse tanto de compra a mercado. Eu aguardaria aqui no 57, vou até atualizar esse alerta aqui, colocar um reteste aqui no 4 horas, correto? Beleza, BNB. Vamos lá, BNB. Cara, essa BNB também eu acho que é uma das melhores, tá bom? A gente conseguiu segurar aquele suporte decisivo dos 290 dólares. Eu acho que a BNB é uma das melhores. Claramente aqui a gente consegue ainda se manter acima do suporte. Quando a gente não perder esse fundo aqui, eu acho que a BNB tá tranquilo, tá? Detalhe, talvez retrações aqui possam dar oportunidades de long. Eu traçaria justamente este Fibonacci aqui, entenderia que retrações, principalmente aqui, olha só, nessa região dos 308 e tal, podem dar chances, tá? Então eu vou subir esse alerta para os 308. Os 312 também é possível, mas eu vou passar uma perspectiva um pouco mais conservadora aqui, tá? Já que eu acho que é mais seguro não entrar nas altcoins agora, já que a dominância está em tendência de alta, e sim no Bitcoin. Então vamos ser um pouquinho mais conservador nelas, beleza? Tranquilo, DOT. Vamos lá, DOT me parece legal também, né? Conseguimos romper essa linha de tendência, conseguimos romper esse topo que tinha muito volume, que era perigoso, e agora isso aqui se transforma num suporte, tá bom? Eu traçaria o Fibonacci daqui e ficaria de olho para retestes, tá? Eu vou, inclusive, abaixar essa possível acumulação aqui para baixo dos 10 dólares, 9,80. Eu acho que pode ser uma oportunidade, eu gostei desses fundos aqui, dessa demonstração de força, eu acho que pode ser uma boa aqui na DOT, tá? Ethereum. Vamos lá, Ethereum é uma das poucas que ainda não demonstrou força, tá? É uma das poucas que eu não estaria exposto nesse momento, inclusive eu vendi os meus Ethereums que eu acabei acumulando na queda aí das últimas semanas, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ter esse rompimento, tá? Então, 2100, se a gente tivesse rompimento, eu acho que vai ficar legal, porque a gente teria esse suporte do volumão. E a gente faria algo semelhante ao que a gente tem na DOT, né? Traçaria esse Fibo e a partir daí pensaria na nossa entrada. No momento, eu não faria nada no Ethereum, eu acho que é uma zona complicada, ele precisa romper os 2.100 aí. Tendo alguns problemas fundamentalistas, né? Nada muito sério aí, aparentemente, mas isso claramente está ditando o preço, com o Ethereum sendo a moeda que mais está caindo aqui das que a gente está analisando. Quer dizer, a Sol tá mais, mas uma das mais. Beleza. Gala também bem semelhante ao Ethereum, né? A gente não consegue fazer esse rompimento. Enquanto não fizer esse rompimento aqui, eu não vejo grandes oportunidades, apesar de dessa situação ter melhorado consideravelmente, tá? Afinal, aqui a gente tem
essa resistência aqui nos 88 que a gente parou. Se romper esse topinho, cara, quem sabe, já começa a ficar legal, né? A gente rompeu essa linha de tendência aqui, acho que falta só confirmar rompendo esses topos, tem alguns volumes meio feios aqui e tal. Então, quem sabe, esse rompimento dos 88, amanhã a gente pode ter um long na Gala. Near. Vamos lá. Near é um pouco complicado, tá? Justamente porque a gente deixou muito volume aqui e a gente basicamente precisa romper esse topo, tá? Bem parecida com a Gala aqui, eu diria que um rompimento desse 6,50 abre espaço para esse trade aqui com stop um pouco além desse fundo, tá bom? Eu acho que tá caminhando para isso, mas ainda não rompeu como outras que a gente já viu. Então eu aguardaria o rompimento, tá? Basicamente aqui. Parece que pode acontecer, mas eu ficaria esperto aí, justamente porque a gente teve muito volume nesse topo e rompê-lo, ele seria o nosso suporte para fazer um long, correto? Sol. Vamos lá, Sol é uma das piores aqui, muito claramente, né? Tendência de baixa ainda, padrão de continuação da baixa, mas também teve um volumão aqui nesse fundo, uns volumes grandes aqui. Então, sinceramente, galera, eu não tô muito mais de olho para shortar as alts não, tá? Shortamos aí umas 15 nessas últimas 2 semanas, né, de consolidação do Bitcoin, quase todas deram certo. Quase tudo não, acho que 10 das 15 deram certo. E basicamente, nesse momento, eu tô um pouco mais assim... Vamos ver o que o Bitcoin vai fazer. Como eu tô mais otimista, eu não vou shortar mais as moedas. Eu tô brincando um pouco mais com a minha exposição no Bitcoin. Então eu tô diminuindo quando a gente começa a subir e ter muita compra a mercado e muita liquidação. E eu tô aumentando quando a gente começa a cair com muita venda a mercado. Ainda não fiz isso hoje, infelizmente. Tava de olho para baixo dos 31 mil dólares. Aí se acontecer, provavelmente eu estarei comprando, tá? Assim como se romper os 32.500, com compra a mercado, com liquidação, eu estarei vendendo. Tô mais focado no Bitcoin aí nesses últimos 2 dias. Beleza? Então a Sol claramente tem que romper, é uma das piores, tá? Teria que romper o 54 aqui pra gente ficar um pouco mais otimista. Não faria nada aqui na Sol no momento. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Em especial, comenta aqui. Você acha que a gente vai conseguir continuar essa alta e testar regiões mais importantes? Quais? Eu acho que a gente pode ter força para testar os 35 mil dólares, tá bom? Mas isso claramente vai mudar caso a gente não consiga se segurar acima desses suportes importantes, que serão potenciais buy zones pra gente, tá? Se perder os 28, sai de baixo, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin formando novas mínimas. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê amanhã cedo no meu Instagram, tá? E antes de meio-dia aqui no canal. Um forte abraço e até lá.